Olá, aqui é o Fernando da Análise Macro e neste exercício iremos ensinar como personalizar os temas do ggplot2, que é um pacote de geração de gráficos, utilizando um operador especial chamado replace. Esse operador ele é bastante útil quando a gente quer pegar uma pré-definição de um gráfico, né, um tema, por exemplo, e aplicar ele com alguma modificação, né, é, em um relatório, né, que utilize bastante gráficos. Então, é um operador muito útil para estas situações. Vamos exemplificar aqui no RStudio. Uh, a gente vai utilizar um dataset aqui de exemplo para gerar, né, um gráfico e personalizar ele com esse operador. Então, primeiro a gente vai carregar essas bibliotecas aqui, que é basicamente o ggplot2, uma extensão do ggplot2, que é o ggthemes, e também o magrittr, né, que a gente vai utilizar aqui o pipe. Carregadas as bibliotecas, a gente vai primeiro criar um gráfico, utilizando ali o dataset economics. Isso é basicamente um gráfico de linha e a gente vai salvar em um objeto chamado meu gráfico. Então, feito isso, vamos printar esse gráfico que a gente criou, aplicando um tema já pré-definido, né, lá do pacote ggthemes, que é esse theme clean. É um tema bem básico, né, que esse pacote disponibiliza. Então, a gente printa aqui o tema que a gente criou com esse gráfico. Tem essa cara aqui. Se a gente der um zoom aqui, dá para perceber que aqui no contorno do gráfico, né, talvez não esteja tão visível, mas tem umas linhas aqui contornando, né, as extremidades do gráfico. Então vamos personalizar, né, esse aspecto do gráfico, né, esse elemento do gráfico, justamente removendo, né, essas linhas de contorno, porque eventualmente, né, se a gente voltar aqui no PDF que a gente preparou desse exercício, eventualmente essas linhas de contorno, aqui está mais perceptível, né, elas não são tão interessantes, né, de serem exibidas. Então a gente pode utilizar esse operador justamente para remover essas linhas. Então, para fazer isso, vamos voltar aqui no RStudio. A gente utiliza o operador replace. Então a gente pode criar uma função justamente para pegar esse tema que a gente está utilizando, né, que é o theme clean. Pode ser um outro tema, né, do mesmo do pacote ggplot2 ou do ggthemes ou de algum outro, mas aqui a gente está usando o ggthemes. Então a gente pega o tema, a gente utiliza similar ao pipe, né, o operador replace, e aí depois na linha de baixo, né, a gente aplica a alteração, né, que a gente quer fazer nesse tema. Então a gente utiliza ali a função theme e modifica os elementos que a gente quer como sendo uma atualização, né, sobre esse tema. Então a sintaxe é basicamente essa. A gente pega o tema, o operador e em sequência a gente aplica as alterações nos elementos, né, do tema. Então é bastante simples, né? A gente coloca isso tudo dentro de uma função, né, para poder reutilizar ela no nosso objeto de gráfico, né, que a gente criou anteriormente. Então vamos criar aqui a função. Criada a função, agora a gente chama o nosso gráfico, né, aplicando também, né, essa função, né, com mais. E aí vai ter uma nova visualização, agora sem as linhas de contorno, né. Já dá para perceber aqui nas extremidades, né, do gráfico, né, a gente não tem as linhas de contorno. Então é um exemplo simples, né, de utilização desse operador para modificar elementos de um tema, né, e por consequência, né, personalizar o tema. Se a gente voltar aqui no relatório, tem o mesmo procedimento, né? Percebam que aqui a gente tem o mesmo gráfico, né? Só que sem esses elementos que a gente não desejava, certo? Então fica uma dica aí, bastante interessante, né, de personalizar temas utilizando o operador replace.